Que Deus abençoe você. Fica aí ligadinho, porque o tema hoje é importantíssimo. Como ter renda passiva com imóveis? O que é renda passiva? Sim. É um tema que está em alta, diante dos cenários macroeconômicos que têm acontecido no mundo inteiro, diante das mudanças que têm acontecido. Esse tema é importantíssimo. Então, fica ligado, que as dicas que você vai ouvir hoje serão importantíssimas para você. E a gente já começa com ela, o que é renda passiva, Alberto, né? O que é renda passiva? Lucival, renda passiva nada mais é do que aquele rendimento que você pode usufruir dele sem a necessidade do seu labor, ou seja, do seu trabalho propriamente dito. Então, é importantíssimo você ter fontes de renda passiva, porque por mais que você seja um profissional de destaque, tenha altos rendimentos, esse rendimento, se ele depender somente do seu trabalho, ele de alguma forma vai estar limitado. Até porque as pessoas elas têm limites, todos nós temos. E as pessoas podem passar por qualquer intempérie e em algum momento da sua vida está impedido de exercer o seu trabalho, e isso faria com que os rendimentos dela ficassem zerados. Então, é importantíssimo, por mais alta que seja a sua renda ativa, ou seja, fruto do seu trabalho, da sua atividade, que você invista em fontes de renda que gerem para você renda passiva, que são aquelas rendas que te pagam sem precisar você trabalhar. Você viaja com a sua família, passa um mês de férias com os filhos, com a esposa, lá na Disney, mas no final do mês você vai olhar na conta, tá lá o rendimento. Isso aí que é renda passiva. Gilberto, como obter renda passiva? Agora é o que interessa, né? Com imóveis. Ótima pergunta. Imóveis é a melhor fonte e mais segura de renda passiva. Por quê? Inclusive, eu tenho números que provam bastante isso aí, para você ter ideia. Esse ano, muitas pessoas investem na Bolsa de Valores, né? Na B3, o Ibovespa. O Ibovespa está com queda acumulada de 5,62 2024. Já os aluguéis está com crescimento acumulado de 6,33%. Ou seja, se você olha a diferença entre um e outro, é 12% de diferença. Ou seja, quem investiu em bolsas e quem investiu em imóveis há um ano atrás teve uma diferença de um para o outro de 12%. Por quê? Porque o imóvel é seguro. Imóvel, quando tem qualquer dificuldade, momento de crise, de queda de moeda, de instabilidade, as pessoas fogem para o imóvel, porque o imóvel dá ao investidor a segurança necessária. O imóvel ele é resiliente, ele suporta todas as crises e logo após a crise, o investidor tem certeza que o valor do imóvel vai estar mais alto do que era antes, que o rendimento do imóvel também é seguro, que as pessoas sempre vão precisar morar, habitar, as pessoas sempre vão precisar de um local para ter o seu comércio. Então, a renda passiva que é gerada através de imóveis é a renda passiva mais segura que existe. Existem muitas propagandas, principalmente hoje, né, na internet. Se você vai lá no YouTube, você vai ver muita propaganda de renda passiva, de investimentos que te dão renda passiva. Mas é importante você observar o lastro, em que essa renda está lastreada. Será que ela vai conseguir te dar uma renda passiva ao longo prazo? E imóvel consegue te dar essa renda a longo prazo. Então, sem sombra de dúvida, a melhor forma de ter uma renda passiva segura é ir investindo em imóveis, fazendo bons investimentos, claro. Por mais que seja imóvel, é preciso avaliar bem, é preciso entender. Se não tiver uma experiência grande, porque muitas pessoas têm experiência grande. Eu encontro clientes que eles têm um conhecimento de renda passiva altíssimo, mas outros não têm ainda. Aí a importância de ter um bom profissional que venha orientar e ajudar você a investir certo. Humberto, o número de investidores em imóveis tem aumentado ou diminuído? Tem aumentado bastante, Lucival. Inclusive, olha só que número interessante. Números de 2024 indicam
que dos compradores de imóveis, 49,2% compraram para investir. E desse número de investidores, 63% compraram para aluguel, ou seja, para ter renda passiva, e 37% compraram para revenda, que é uma outra forma de ganhar dinheiro com imóvel, é comprar e revender. É muito comum as pessoas comprarem na planta e venderem na entrega. Então, esses são os números atuais de 2024, que mostra que o investimento em imóveis, a fim de obter renda, tem crescido e vai continuar crescendo mais. Se você ainda não investe em imóveis, se você ainda não tem renda passiva, esse é o momento de começar. Rafael. Roberto Mascarenhas, qual o principal motivo para esse crescimento de compra, né, da compra de imóveis para investimento? O principal motivo, Rafael, se dá pela instabilidade que a gente tem visto acontecer não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é uma tendência natural. A expectativa de vida das pessoas, ela tem crescido cada vez mais. Isso tem feito com que a Previdência ela venha sofrer. E o que é feito para poder compensar? Cada vez mais é aumentado a idade para aposentadoria. Isso é uma tendência natural, porque o volume de pessoas que contribuem tem diminuído, expectativa de vida aumentando. Então, naturalmente, as reformas previdenciárias vêm acontecendo e vão continuar acontecendo. Não adianta você que está ouvindo agora ficar na ilusão, não, o governo A ou B não vai fazer reforma da Previdência. Vai fazer porque é algo que é necessário. Ou faz a reforma ou a Previdência quebra. E qual a solução? Já que vai se aposentar mais tarde, já que aquela aposentadoria que você contaria com a idade não vai estar mais disponível como você esperava, é investir em imóveis, é ter uma outra opção de renda para que você tenha uma aposentadoria mais segura. Então, as pessoas cada vez mais têm investido menos em previdência, até porque muitos fundos de previdência têm tido problema, têm sido alvo de fraudes, e a pessoa, quando ela investe em imóveis, ela tem a segurança que aquele patrimônio é dela e que aquela renda que ela tem vai dar a sustentação que ela precisa extra com uma aposentadoria. Então, eu tenho clientes que têm renda passiva de aluguéis que ultrapassam pessoas que foram assalariadas e hoje a renda de aluguéis dela supera em 2 ou 3 vezes mais o rendimento que ela tem através da aposentadoria. Ô, Humberto, qual o tipo assim, de imóvel mais indicado para investimento? Isso vai depender muito, Lucival, do perfil que a pessoa tem para investir. Ou seja, os investidores que têm um alto valor para investir, claro que o melhor para ela investir vai ser imóveis comerciais. Aí eu daria como exemplo lojas, galpões logísticos, que está em alta e tende a continuar crescendo. Hoje é o que rentabiliza mais e com uma tendência forte de crescimento. Mas são tipos de imóveis que têm custo bem elevado, então a população que investe nesse imóvel é mínima. Mas imóveis residenciais, imóveis comerciais, ambos eles têm atratividade. E aí é você escolher da forma correta, é você sempre avaliar a longo prazo. O que eu observo muito é que as pessoas, elas, ao escolher o imóvel que vai investir, elas não conseguem pensar em 20, 30 anos. Elas avaliam apenas o hoje. É preciso, quando o imóvel é para investimento, para te dar renda, que você pense a longo prazo. Então, escolher bem a localização do imóvel, qual a tendência, o que vai acontecer naquela região, qual o tipo de imóvel. Por exemplo, prédios. Prédios, eles dão uma rentabilidade boa, mas tem uma vida útil menor. Então, hoje está rentabilizando bem, mas daqui a 30 anos, aquele prédio vai continuar rentabilizando bem. Então, toda essa análise precisa ser feita, precisa ser avaliada, para que assim você possa fazer o melhor investimento e, ao longo prazo, aquele investimento continue pagando bem para você. Porque quem investe em renda passiva, obrigatoriamente sempre tem que avaliar como vai ser aquela renda a longo prazo.
Roberto acabou respondendo já essa pergunta que eu faria, né? Se é seguro ou não alugar imóveis por longo prazo. Mas qual o maior risco da localização de imóveis, Roberto? O maior risco da localização é a pessoa... Eu observo isso, acontece muito, muito. Sua pergunta é muito boa. Você mora em determinado bairro e aí surge lá um terreno de oportunidade e aí ela vai e compra aquele terreno ali porque está perto da casa dela, está com preço legal e aí ela vai, constrói e coloca para alugar. E ela não avalia antes qual é o público-alvo daquela localização. Então, esse é um dos grandes riscos ao não escolher bem a localização. Localização, sem sombra de dúvida, é o item número 1 na escolha de um imóvel para gerar renda passiva. Por quê? Porque a localização do imóvel, pensando a longo prazo, é o fator mais determinante para que aquele rendimento que você escolheu continue pagando a você bem ao longo prazo. Aí vale ressaltar um ponto muito importante. Feira de Santana é uma das cidades que mais cresce no Brasil, é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Ela recebe muitas pessoas de fora e, devido a isso, ela tem uma tendência de crescimento muito grande. É uma cidade que tem uma planície excelente para construir imóveis, é uma cidade plana e que tem um território ainda bastante extenso, ou seja, tem possibilidade de continuar crescendo e expandir as suas fronteiras muito. Então, esse é um fator muito interessante. Sem sombra de dúvida, a Feira de Santana é um dos melhores locais do Brasil para se investir pensando a longo prazo. A gente vê algumas cidades aí hoje que crescem até mais do que Feira, mas crescem, de repente, motivada por um produto A ou B, que daqui a um tempo aquele produto A ou B pode não estar em alta e fazer com que haja um declínio. Já a Feira não. Feira, ela cresce por um motivo que, ao longo do tempo, não vai deixar de existir. Feira nunca vai deixar de ser entroncamento rodoviário. As rodovias que cortam a cidade não vão ser desviadas para não passar por Feira. Então, ao longo prazo, Feira é uma cidade excelente e isso tem atraído construtoras, investidores do Brasil inteiro a fazer investimentos em nossa cidade. Você que está aqui, que nasceu aqui e não sabe desse potencial, é importante que tenha esse conhecimento e invista. Todo mundo que eu conheço que investiu em imóveis há 20, 30 anos, hoje está muito bem, principalmente quem investiu em terreno e teve a paciência de esperar. Essas pessoas hoje estão ricas, algumas milionárias, pelo fato de ter acreditado na cidade. Perguntar aqui ao especialista em imóveis, Humberto, qual a principal dica, Humberto, para quem quer obter renda com aluguel de imóveis? A principal dica é: avalie bem, procure um bom profissional, não faça um investimento. O que eu observo muito, Lucival, é que o efeito manada, infelizmente, ainda prevalece. Então, o que é que acontece? Às vezes as pessoas vêem todo mundo fazendo uma coisa e vai naquele mesmo caminho. E não quer dizer que aquele seja o melhor caminho. Então é importante você estudar, entender do mercado, ter uma boa orientação, procurar pessoas que estão fazendo aquilo te orientando, mas fazem aquilo também para ela. Não apenas oferecem para você, porque o que mais tem hoje são pessoas que dizem entender de determinado assunto, porque fizeram um curso na internet, leram sobre aquilo, mas na prática não praticam aquilo. Então essas pessoas não servem de referência para ajudar você. Procure ajuda de quem vive aquilo na prática, independente de quem seja, mas procure ver se a pessoa pratica aquilo, se ela faz aquilo para ela também ou ela apenas está levando você a fazer. Porque quando você investe da maneira correta, quando você sabe e consegue escolher bem a localização, o tipo de imóvel, você com certeza terá uma rentabilidade maior. Você com certeza lá na frente vai ter uma renda passiva segura, como hoje nós temos muitos clientes que têm rendas passivas que pagam todas as suas despesas e hoje elas têm o que eu posso chamar de verdadeiramente liberdade financeira, porque liberdade
não é você ter que trabalhar exaustivamente um mês inteiro ou um ano inteiro para usufruir daquele ganho. Liberdade é você ter renda, o seu dinheiro trabalhando para você e pagar todo o seu custo de vida, tudo aquilo que você precisa. E a melhor forma para obter isso, de maneira segura, duradoura, é imóveis, porque a busca por imóvel, a necessidade de imóvel, a demanda imobiliária, ela nunca vai cessar, ela vai continuar crescendo. Então, como diz o ditado, quem investe em terra nunca erra. Invista, acredite, porque com certeza esse é o melhor mercado, essa é a melhor opção, é o mercado mais resiliente e que vai te dar a segurança e a rentabilidade ao longo prazo necessário. Tá vendo aí, Que aula, viu? Rafael, que aula. Eu fiz que eu disse, tem que conversar com um especialista. Entendi. Quem quiser fazer isso, quem tiver essa pretensão, tiver sua dúvida, que quer ter uma base, uma orientação, procura o nosso amigo Humberto. Né? Quem quiser conversar contigo, Humberto, onde o localiza, por favor, nas redes sociais e também seu endereço físico. Então, nós ficamos ali na Nobel Imóveis, Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo da Estação Nova. E nas nossas redes sociais você pode nos encontrar, é só pesquisar aí no Instagram ou no Facebook, @Humberto Mascarenhas, e no YouTube, inclusive. Todos os programas que fazemos aqui gravamos e fica lá no YouTube. Você pode pesquisar por Nobel Imóveis ou Humberto Mascarenhas, que você vai encontrar lá todos os vídeos, tudo que a gente ensina aqui, orienta, está lá gravado para orientar você. A função nossa principal aqui não é vender algo para você, é instruir você, porque a gente entende que se você está bem educado, se você está bem instruído, você vai fazer bons investimentos, você vai comprar, investir com mais segurança e vai ficar satisfeito. Então essa é a nossa finalidade principal e o nosso objetivo. Humberto, muito obrigado, viu? O convite para a próxima terça-feira, trazendo temas importantes, relevantes, para que dê um direcionamento àquelas pessoas para que possa fazer um bom negócio. Um abraço. Foi não, Humberto? Por falar em próxima terça-feira, então eu já vou deixar aqui qual é o tema da próxima terça-feira. Ótimo. Vamos lá. A gente vai estar falando sobre algo muito importante, inclusive, tem muita ligação ao que a gente está falando hoje, que é a necessidade das pessoas terem uma holding familiar, que é uma patrimonial, para que ela, assim, possa ter o seu patrimônio mais seguro, mais bem guardado, de forma que venha gerar menos impostos e venha dar uma rentabilidade maior. E o que fazer? Como ter uma holding familiar? Esse é o tema da próxima terça-feira. Interessante. Já está o tema aí, massa, né? Você que está nos ouvindo, acompanhe, mas não espere chegar no próximo programa, não. Vá nas redes sociais de Humberto Mascarenhas também. Visite a Nobel Imóveis e ouça os conselhos e as orientações de quem tem. Valeu, gente. Um abraço finalizando. Humberto, muito obrigado. Elenilson, um abraço para você também. Rafa, Liliane Santos, sob o comando do Jorge Bianca.